Pessoal, depois me avisem, né, da onde que vocês estão me assistindo, manda mensagem. Se vão fazer Ministério Público mesmo, né? A parte do Ministério Público, alguns vão fazer às vezes magistratura ou MP, estão aqui também acompanhando a gente. Vamos lá começar então mais essa sala do aprovado, né? Que é esse webinário semanal. Eu tenho tentado fazer semanalmente, tá bom? Pessoal, então, hoje, né, a gente vai falar sobre o plano 80 pontos para o Ministério Público. É claro, essas dicas também ajudam quem está fazendo prova para a magistratura, para a defensoria, procuradorias. Por quê? Porque são provas muito parecidas, né? Claro, as matérias mudam, o foco das questões muda, mas são lá provas de 100 questão, né? Um vasto conteúdo para estudar, jurisprudência, lei, doutrina, caindo nessas questões. Então, são provas, né, que você também pode aplicar o que eu estou ensinando aqui. Beleza, pessoal? Então, quem está aí assistindo, não deixe de colocar aqui no botão do chat aqui embaixo, tá? Tem um botão do chat aqui, um balãozinho, vai participando. E no final, tá, dessa minha explicação, que eu vou falar das dicas, né, para vocês, vou trazer orientações do que a gente pode fazer. No final, eu vou falar um pouquinho da minha mentoria, né, do Método Bravo, tá bom? Muitos aí não conhecem o Método Bravo, o pessoal me pergunta muito lá no direct, né, nas redes sociais. E aí, para facilitar, eu vou, no final da nossa reunião, falar um pouquinho aqui do Método Bravo. Né? Inclusive, hoje mesmo eu estava conversando com os meus alunos lá do Método, pessoal que foi aprovado para oficial de justiça, analista do TJ Rio, e está nas segundas fases do Ministério Público, da magistratura. Aí o pessoal já está mandando mensagem aqui para saber como é que é, né? Tipo, apresentar documentos, recurso de discursiva, etc. Como que é, né, estudar para discursiva do MP e da magistratura. Rafael, você está conversando com o pessoal que está na segunda fase agora? Pessoal, né, que fez MP Santa Catarina recentemente, né, TJ Paraná também prova recente, TRF2 está na segunda fase, TJ TRF6, né, que teve a segunda fase aplicada. Então, vários alunos que estão chegando na segunda fase, né, lá do método, do Black, do Platinum, e o que que eu tenho conversado com esses alunos? Como é que eles chegaram na segunda fase? Quais ferramentas, Rafael, que você ensinou para eles? Então, fica aí até o final, que eu vou falar algumas ferramentas, algumas dicas, orientações que vocês podem subir a nota de vocês e alcançar essa segunda fase também, né? Se alguns candidatos estão chegando na segunda fase, às vezes aquele candidato até que está menos tempo do que eu estudando, por que que eu não posso chegar na segunda fase? É muito ajuste fino. E nesse período é muito ruim, né, quando a gente estuda para concurso e a gente não vê muito progresso. Porque geralmente quem está a poucos pontos do corte, você fez uma base, você estudou os seus materiais, você se esforçou, mas ainda está ficando 2, 3 pontos, né? E a gente tenta revisar as mesmas coisas, revisa o nosso livro, o nosso material e continua ficando por 2, 3 pontos. Aí fica naquele período que desestimula, que desanima, né? Que muita gente às vezes até quer desistir e tal, porque a gente não vê tanto progresso. É diferente quando você forma a sua base, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aí. Vejam, né? Se está aparecendo, né, esse slide, tá? Deve estar aparecendo aí, plano 80 pontos para o Ministério Público e vamos prosperar então. Pessoal, essa nossa reunião é muito tranquila, tá? Se quiserem mandar dúvidas, escrevam no chat, né? Vão ser muito bem recebidas as dúvidas de vocês aqui, né? A interação é importante para a gente construir uma aula significativa com várias dicas. Então, mandem mensagem, tá bom? Aí no chat que eu vou tentar responder a todos na ordem, né, do nosso chat, na ordem cronológica. Tá? Então você sempre está batendo na trave do Ministério Público, ou você até acabou de formar a base, vai fazer as provas agora e tem medo de ficar 3, 4 pontos do corte, não sabe como pode melhorar, tem feito simulados em casa, né? E você está meio perdido ali, sem chegar numa segunda fase com folga, com consistência, né? O que é com folga, com consistência? É você passar ali 2, 3 pontos acima do corte.
para mais, né? Então, se o corte foi 7,5, você está com 7,7, 7,8, tranquilo e confortável para chegar numa segunda fase. Tá? Eu vou mostrar para vocês então o que, que levou os meus alunos a alcançarem aí 80 pontos no Ministério Público, tá? Rafael, teve alguma aluna sua que fez mais de 80 pontos agora no MP São Paulo, tá? A Ana Catarina, não sei se alguém conhece a Ana aí, que a Ana também hoje é professora, né? É uma pessoa maravilhosa, inclusive tem que mandar mensagem para a Ana hoje. A Ana, ela fez 89 no MP São Paulo, tá? Qual foi o corte do MP, da última prova do MP? Alguém se recorda aí? Coloca no chat. Salvo engano, foi 82 pontos, tá? 81, 82 pontos o corte. Depois alguém aí me confirma, tá? Quem aí fez a última prova do MP São Paulo? E a Ana? A Ana fez 89 pontos. Beleza, pessoal? 89 pontos. Então, caramba, como é que ela fez aí 7 pontos acima do corte, né? É isso que eu vou falar para vocês. Algumas das dicas que eu passei para ela estão aqui e é o que eu uso na minha mentoria, tá, pessoal? Às vezes é um pequeno ajuste no teu cronograma de estudos, na forma que você estuda, que acelera a tua aprovação e você destrava aí a segunda fase. Beleza? Então, o que acontece? O problema, né, não é nem o quanto você estuda, né? Eu tenho alunos, por exemplo, que alcançaram a segunda fase estudando 4 horas por dia, né? Enfim, trabalhando, tinha trabalho ali de 11 às 18 horas ou de 9 às 18. Ainda tinha tempo para dar uma corrida, né? Acordava cedo, fazia uma corrida ali de 4, 5 quilômetros, estudando 4 horas por dia, outros estudando mais, 5, 6, tá? O pessoal alcançou a aprovação. Não é o quanto você estuda, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês estão se esforçando, estão estudando, fazendo a base, como deve ser feito. O problema, né, na verdade, é a estratégia que você está utilizando. Por quê? Né? É, muito provavelmente, se você está a poucos pontos do corte, você está ali 3, 4 pontos, 2 pontos do corte, você montou uma base, você estudou constitucional, você estudou administrativo, você estudou civil, processo civil. Só que você leu os PDFs, estudou várias horas, mas isso não significa passar, pessoal, né? E aí eu pergunto para vocês, tá, mas você sabe o que você está errando em cada matéria? Você já diagnosticou os seus erros em cada disciplina? Se em administrativo você está errando mais licitações, se você está errando mais a parte de PPPs, OS ou CIP, se você está errando mais a lei ou a jurisprudência? Ah, eu assisto aula, Rafael. Fico assistindo aula, já assisti 2 vezes cada aula, fiz anotações. Beleza, mas assistir aula vai te dar o resultado? Também não. É um ponto importante? É. Para quem assistiu aula, parabéns. Né? Para quem estudou PDF, leu o livro, parabéns. Você fez uma parte da base. Agora, o que está faltando, na verdade, é o ajuste. Né? E não é só treinar questões. Eu vejo muita gente assim, ah, mas eu faço 20 questões por dia. Beleza, e o que que você aprende com essas questões? Você está diagnosticando o que você está errando? Você está identificando o que você precisa melhorar? Muitas vezes não. Né? Você faz 20 questões, abre lá o site de questões, né? Faz 20 questões, fecha o computador e vai embora. Isso não vai trazer evolução para você. Né? Fazer 20, 30, 50 questões por dia, se você não está tentando extrair ali, né, os detalhes do que você está errando, beleza? Ó, o Juliano colocou aqui, ó, meu problema está sendo acompanhar essa jurisprudência que muda diariamente, né? E decorar a lei seca. Beleza, Juliano. Obrigado aí pela tua mensagem. A gente vai falar sobre isso também, né? Eu vou colocar aí para você essa questão de jurisprudência. Realmente é muito importante. Tá caindo muita jurisprudência nas provas e para além disso, existem muitos artigos de lei que é muito detalhe, né? É muito decoreba, prazo, fração, número, e a gente acaba errando. A gente até leu aquele artigo. Você leu 3, 4, 5, 10 vezes o artigo, mas chega na prova, bate a dúvida, você fica entre duas e marca errada. Então, né, isso aí eu tenho conversado com alguns alunos, inclusive aluno meu de MP, estava falando com ele, né? Ele lá da mentoria do Black, ele falou, Rafael, errei a NPP. Coloquei a redução da pena na NPP 1/3 à metade. Eu falei, não. É um artigo que está caindo muito em prova, né? A NPP, cara, é o dia a dia da promotoria. Então você não pode errar 1/3 para metade, é 1/3, 2/3.
né? Então anota isso aí, né? Poxa, já leu 5 vezes o artigo, vai ler 6, 7, 10 vezes. Mas tem jeito melhor? Tem. Tem jeito melhor de você guardar aquilo para a prova, né? De você chegar pelo menos na data da prova e você acertar o artigo, né? Que é o mais importante, né? Pelo menos domingo você vai lá e faz e acerta, né? Então é isso que eu quero falar com vocês aqui. Beleza? Dúvidas? Mais alguém aí, pessoal? Mais alguém tem essa dificuldade também que o Juliano colocou de decorar a lei seca, de questões assim envolvendo aqueles artigos de lei que muitas vezes a gente cai no detalhe, né? No prazo, na exceção, no requisito. Mais alguém aí? Priscila, Tiago, Maicon, a Cris tá aí também, legal, Cris, seja bem-vinda. Wilson, Hugo, Dejane tá aí, legal, Dejane, Rafael, IF Guedes, mandem mensagens. A Maíra mandou aqui, olha, tenho problema com isso aí mesmo, todo mundo, Priscila mandou aqui, realmente, Priscila, a grande maioria, né? Se você está ficando por 3, 4 pontos, com certeza a letra da lei está fazendo falta para você e muito provavelmente a jurisprudência, né? Um controle da jurisprudência, né, pessoal? Beleza, vamos lá. Enquanto isso, eu vou tomando um café, o pessoal vai se manifestando aí. Então, pessoal, o que acontece? É, o que eu falo, né, muito para os alunos, né? Se você está errando questões que você sabia, se você estuda muito, mas não evolui, se você está sempre recomeçando os estudos, até comprou material novo, né? Porque você já tinha estudado o material, revisou aquele material, não sabia o que fazer, vou comprar um curso novo, um material novo, né? Então essa live é para você, tá, pessoal? O Lucas falou, dificuldade nos informativos, me perco e não tenho controle do que já li. Lucas, isso aí eu ensino muito na minha mentoria, tá? Isso aí é comum, né? O aluno ele sai da faculdade, ele começa a estudar para concurso, você não tem uma metodologia. Como estudar jurisprudência e sistematizar a jurisprudência, né? Montar o teu caderno de jurisprudência mais rápido, fácil, né? E que permita você alcançar a aprovação, né? Acertar aí, gabaritar a jurisprudência da sua prova praticamente. Então, primeiro ponto, Rafael, eu faço leitura da lei em casa, fiz provas, estou ficando 4, 5 pontos, 3 pontos do corte. Beleza. Corrigiu a prova? Corrigiu a sua prova? Quem aí pega a prova e corrige? Fez, né, a prova do TJ Paraná, do MP Santa Catarina, né? Pegou a última prova do MP Rio, né? Vai ter prova do MP Rio, né, gente? Pegou a última prova do MP Rio para fazer em casa, né? Wilson, Thiago, Maicon, Dejane, Hugo, Thalita, Harrison, né? Ah, Rafael, peguei a última prova do MP Rio, fiz em casa para treinar, ótimo, legal. E aí, corrigiu? O que que você errou? Porque se você corrige o simulado para falar para mim que você acertou 5 de 8 em administrativo, o que 5 de 8 vai falar para você? Nada. Você acertou um pouco mais da metade. Quais são os assuntos? Quais são os assuntos que você errou? Você errou letra da lei, jurisprudência ou doutrina? Qual assunto? Qual foi o artigo de lei que caiu? Ou então qual foi o julgado? De qual informativo? Ou qual súmula caiu? Qual tema de repercussão geral caiu? Você anota isso? Não, Rafael, não anoto. A maioria dos concurseiros que eu converso não fazem esse levantamento. E essa é uma ferramenta, assim, primordial que eu ensino na minha mentoria, né, pessoal? Eu ensino lá na minha mentoria. Quem é aluno meu, né, o Márcio, né, a Maíra, eu falo direto lá na mentoria sobre isso. Quando eu faço a reunião individualizada com o meu aluno, que eu vejo lá no questionário dele, a gente conversa junto, né? E eu vejo que ele está com essa dificuldade. Eu já, na reunião, já abordo isso, já peço até para ele mandar provas anteriores que ele fez para mim, para eu analisar. O que acontece? Muitos não corrigem prova, jogam a prova fora. Ah, fui reprovado, rasga a prova. Você até corrige, mas você coloca lá 5 de 8 em administrativo, 10 de 12 em processo civil, 10 de 15 em penal. O que isso diz? Nada.
Se você não colocar o assunto, se você não colocar o artigo que foi cobrado, a jurisprudência, o tema, você não está identificando os seus erros. Sabe o que vai acontecer? Você vai revisar o teu material, a tua base, só no que você gosta mais. Ah, eu gosto de direitos fundamentais. Legal, você vai revisar direitos fundamentais. Ai, Rafael, eu adoro controle. Você vai estudar controle de constitucionalidade. Mas você nunca vai entender o que você está errando para você perceber que está errando o poder legislativo, poder executivo, está errando reforma agrária na Constituição. E aí você não acha um padrão de erros na matéria, você vai repetir as mesmas revisões dos temas que você gosta mais e vai ficar errando sempre aquilo ali. Porque a banca sabe que você estudou a parte inicial da matéria. Todo mundo lê a parte inicial da matéria, né? Até que não formou a base, mas estudou princípios, estudou controle de constitucionalidade, teoria da Constituição. E aí o que eles vão fazer? Eles vão cobrar cultura na Constituição, eles vão cobrar ordem econômica, poder legislativo e executivo, e aí você erra sempre os mesmos temas. Por quê? A Priscila colocou aqui, e a gente ainda erra os temas que gosta. Exatamente, Priscila. Sabe por que isso? Porque a banca sabe que tem tema que o pessoal prefere mais, direitos fundamentais. Eles não vão cobrar o beabá dos direitos fundamentais. Eles vão colocar lá uma teoria interna e externa, nem todo mundo aprofundou esse tema, né? Eles vão cobrar uma eficácia diagonal dos direitos fundamentais, nem todo mundo às vezes aprofundou esse tema, e aí você acaba errando naquele tema que você gosta mais, tá? Então, você precisa anotar os artigos de lei que mais caem, para você ir no teu vadimeco, no teu material de legislação e colocar lá com base na incidência. Esses artigos aqui são em vermelho, cara. Eu preciso destacar isso aqui, né? Você precisa saber os assuntos da doutrina também. Se você está errando o poder legislativo, poxa, vai na doutrina, lê poder legislativo, reforçar esse ponto que você já estudou. Não adianta você ler 5 vezes direitos fundamentais. Se você está errando o poder legislativo, nos últimos simulados que você fez em casa, nas últimas provas, cara, tira um tempo da tua vida para reler aquele capítulo. Pegar os artigos da Constituição, ler de novo, né? Rafael, e se eu perceber lá que tem, na verdade, um padrão de erros, mas são 7 temas da matéria. Pô, 7 temas que eu estou errando? OS, OCIP, PPPs, contratos e licitações em administrativo, né, que eu estou falando aqui para vocês, tombamento, desapropriação. Beleza, anota a lista. Né, anota a lista. Ó, dessas 5 provas do Ministério Público, desses simulados que eu fiz aqui, cara, sempre esses padrões que eu estou errando. Esses 6, 7, 8 temas. Anota a lista para a gente ir batendo nesses temas. Porque são temas que ou você não estudou na formação de base, você acabou pulando eles, né, ou formou uma base bem mais ou menos, ou são assuntos que você até estudou, mas uma vez na vida, outra na morte, né? Então, eu estudei. Quando? 2024. Pô, fica difícil. Tem que revisar. Já passou muito tempo. Revisa aquele tópico ali, né? E não é revisar só lendo a letra da lei. Muitas vezes você vai precisar até pegar a doutrina para você compreender melhor a lei e aprofundar mais aquilo para não errar. Eu acabei de falar com um aluno meu, Gabriel, grande Gabriel. Gabriel Souza, ele falou para mim, Rafael, olha, eu comecei a aprofundar eleitoral, como você falou, estudar e tal, eleitoral. Percebi que uma prova que eu fiquei por 2 pontos, que eu zerei eleitoral, poxa, era fácil de ter acertado, cara. Agora eu tô acertando eleitoral com muito mais consistência. E se não tivesse, né, começado a mentoria antes daquela prova, talvez eu tivesse alcançado a aprovação. Porque de eleitoral tinha 4 questões, eu errei todas, eu só precisava de 2 para chegar no corte. Então, olha aí, né, como é que faz uma diferença você identificar padrões e você estudar os teus erros até com mais profundidade, não só lendo a lei, mas pegar um pouco mais a doutrina, montar ali uma base naquela matéria, naquele ponto que você está errando. Então, identificou padrões nos seus erros? A maioria nem corrige prova. Se você corrige, você não faz uma lista objetiva de erros com os assuntos e os artigos cobrados. Né? Se você chegou até a lista objetiva de erros, mas você não colocou, então, os padrões em cada matéria e grudou na tua parede para você ver o que você está errando. Para você não revisar só o que você gosta. Beleza? Fazer questões diariamente, 20, 30, 50 questões por dia, tá? É importante? Mas é uma forma de você o quê? Investigar a sua base, é uma forma de diagnóstico.
tá? Então, fazer as questões diárias também serve para você anotar os seus erros, seus padrões de erro. Claro, Rafael, poxa, eu acabei de errar direitos fundamentais e eu sempre acertei essa matéria. Tá, tudo bem, mas errar uma, né? Quantas questões você fez? Faz 10 questões aí. Acertou 9, errou uma. Ah, beleza, não é um padrão de erro isso. Foi um escorrego, né? Foi um escorregão que você teve. Agora, você faz 10 questões de licitações e você acertou só 3, errou 7 nas últimas provas de licitações, você está sempre errando pelo menos uma ali de 2 questões, dá uma olhada melhor nisso. Você encontrou um padrão, né? Então, muitas pessoas que não fazem essa investigação, esse diagnóstico, que eu chamo de lista objetiva de erros, né, acaba estudando o que gosta mais. Acaba revisando o que gosta mais, que é a parte inicial da matéria, que é princípios, né? Ou então, na Constituição, teoria da Constituição, poder constituinte, né? Interpretação constitucional, controle. Não revisa outros tópicos, né? Você faz questões mais desses assuntos que caem, que você revisa. Só que a banca está sempre colocando outros temas, né? Em direito civil, como é que isso se manifesta em direito civil, Rafael? É o aluno que estuda reais, família e sucessões. Nunca revisa contratos de direito, obrigações, né? Pega lá contratos em espécie para dar uma folheada, pelo menos, né? Nunca revisa essa parte. E aí tá sempre errando, né? A banca vem com 3 de obrigações, pronto, quebrou o candidato ali. Aí depois vem 2 de contratos, pronto, sua prova valeu metade. Beleza? E o que você estuda não significa que você vai acertar, né? Se o restante das questões é família e sucessões, você ainda pode errar uma, duas ali e acertar 3 de 10 no final de civil. Concorda? Então, pessoal, esse é um primeiro ponto que eu destaco aqui para vocês, né? Então, alguns alunos, né, que chegaram nos 80 pontos do MP, 83, 82, né? Tem alguns alunos aprovados em MP Paraná, por exemplo, né? Acho que o corte foi 7,2. Eles fizeram 80 pontos, entendeu? Então, a gente chega, né, nessa faixa de pontos fazendo essa investigação, beleza? Tranquilo? Dúvidas até aqui, turma? Tiago, Wilson, Priscila, Aaron, Maicon, Hugo, Talita, Harrison, Leonardo, Juliano, Guedes está aí também. Beleza, tranquilo? Maravilha, pessoal. Sem dúvidas, maravilha. Então, outro ponto, né? Deixa eu voltar aqui. Isso aqui eu já passei. Outro ponto, simulados em casa. Muitos não fazem simulados em casa, tá? Simulado em casa, pessoal, é pegar prova antiga, tá? Pegar prova antiga de preferência. Então, MP Rio de Janeiro, que vai ser daqui a pouco, né? Pega a última prova do Rio de Janeiro para fazer em casa. Rafael, MP São Paulo, daqui a pouco marca, né? A data do MP São Paulo. Pega as últimas 3 provas do MP São Paulo, que o MP São Paulo tem muita prova, né? Praticamente todo ano saindo prova, você consegue pegar as últimas 3 para treinar. O padrão de prova é o mesmo. Então, faça simulados em casa, né? Rafael, qual é a quantidade de simulados que eu vou fazer? Qual é a frequência dos simulados? Se você está ficando por 2, 3 pontos e você tem prova marcada, cara, faz prova todo final de semana. Se você puder, pega uma prova de MP todo final de semana para fazer. Você está ali faltando 5, 6 semanas para o teu concurso, muito simulado. Por quê? Porque o simulado ele vai te dar, primeiro, um padrão de cobranças o que está caindo do MP, né? O que eu preciso focar mais? Ele vai te dar um padrão de cobranças e um padrão dos seus erros também, né? Ó, tô errando muito isso e tá caindo, né? O que mais? Vai te dar gestão de tempo. Você precisa gerir o teu tempo. Alguém aí já fez prova do MP e não conseguiu responder todas, teve que chutar 5, 10 no final? Manda mensagem aí no chat, tá? Fica à vontade para falar. Muitos vão para a prova sem ter uma estratégia de prova. Você não sabe qual é a tua estratégia de prova. Se você tem que fazer um intervalo no meio da prova, se você tem que começar por constitucional ou civil, você só abre a prova e sai fazendo. Às vezes isso não é o ideal para você. Você vai se cansar no meio da prova
e aí você fica 2, 3 pontos do corte. Você erra besteira, coisa que você sabe. Então, fazer simulados ajuda você a montar uma estratégia de prova. Rafael, né, uma coisa que eu falo lá na mentoria é a estratégia das 3 leituras, né? Mas isso aí, se eu falar agora, a gente vai fugir ao tema. Mas, por exemplo, pegar lá uma prova que eu percebi, Rafael, que depois da questão 50 eu tô cansado. Faz então, faz então um intervalo estratégico, né? Sai da prova, vai no banheiro, né? Deixa ali 5 minutinhos para você descansar, molhar o rosto, volta para a prova. E aí, acertou mais questões? Eu voltei com mais disposição e acertei mais questões, né? Então, às vezes, né, você precisa fazer um intervalo estratégico no meio da prova, né? Como é que você vai descobrir essa estratégia? Fazendo simulado em casa, né? Você não vai deixar para montar uma estratégia no dia da prova. Você tem que chegar no dia da prova já com a cabeça montada. Eu vou começar por condicional e dali em diante. Eu vou fazer um intervalo com 3 horas de prova. Vou fazer um intervalo para molhar o rosto, beber uma água, comer uma barrinha de cereal para voltar para a prova com tudo. Beleza, né? Então essa é uma estratégia, tá? É, corrige os teus simulados. Também não adianta você fazer o simulado em casa. E eu digo para você imprimir a prova, né, pessoal? Imprime a prova, tá? Fazer no site de questões não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá? Imprime a prova, bota a caneta preta. Deixa eu ver onde é que tá minha caneta preta aqui. Bota a caneta preta de corpo transparente aí na mesa, entendeu? Para você treinar mesmo. Até se você puder, imprime um cartão resposta para você, ó, anotar, porque tem gente que erra no cartão resposta. É comum. Às vezes, no nervosismo, na pressa, você pulou uma questão, pronto, anotou 5 erradas, né? Então é legal você treinar o cartão resposta, tá? Até para você ganhar velocidade na marcação sem pular linhas, né? Então, faça simulados em casa. Quem aí, né? Clarissa, Cris, Rafael, Lucas, Leonardo, Guedes e tal. Quem aí de vocês, Carol, não faz, né? Quem aí de vocês não faz prova em casa, né? Simulado, pegar prova antiga para treinar. Quem aí, tá? Depois mandem notícias aí para mim, manda no chat. Normal, estamos aqui para conversar sobre isso, né? Não fique aí encabulado de falar, pô, não faço, pô, realmente cometo esse equívoco e tal. Fique à vontade para falar, o ambiente é esse, né? A sala do aprovado pressupõe essa troca de experiências, né, pessoal? É uma troca de experiência aqui que faz você evoluir bem aí nos concursos, né? Eu tenho alunos do método que antes do método eles assistiam as minhas lives, né? O meu canal lá, meu canal também, para quem não segue, canal do YouTube, é bem bacana. Rafael, só uma dica do canal do YouTube, cara, eu já cheguei nas segundas fases, agora estou entrando na mentoria para fazer ajustes, né? Isso é muito legal. Ó, o Thiago falou, tento fazer uma vez por mês. Michael, não faço questões, Michael, então a gente precisa fazer questões. A Priscila colocou aqui para mim. Rafael, fiz Defensoria de Santa Catarina. Legal, Priscila. Prova cansativa, né? 120 questões. Foi exaurindo, né? Muito cansativa essa prova. 5 horas de prova. Marquei o caderno resposta correndo. Entreguei nos 5 minutos finais. Beleza. É isso aí, Priscila. É isso, é correndo, né? Quando você treina mais provas em casa, você consegue ter um pouco mais de controle do tempo, né? Eu tive alunos, por exemplo, que falaram assim, Rafael, olha, a prova estava cansativa, né? Tempo curto, mas eu consegui ali, né? Ainda sobrou 15, 20 minutos tranquilo para passar o cartão. Legal, bacana. Então deu um tempinho ainda para passar o cartão com calma, né? Sem correr, né? E entregar a prova, né, com tranquilidade, assim, né, dentro do tempo regulamentar, né? Então a ideia quanto mais simulados você faz, você ganha familiaridade com a forma de cobrança da prova, gestão do tempo, você monta uma estratégia na tua cabeça que funciona mais, você identifica o padrão de cobrança da prova e o seu padrão de erros, né, para você focar no que você erra mais. Você não pode ficar revisando a esmo. Você vai revisar o quê? Conteúdo à torta e à direito? Não. Você precisa entender aonde que eu vou focar o meu esforço em revisar. Beleza? Caderno de decorebas. O que é o caderno de decorebas? É diferente do caderno de erros, tá? É diferente. Eu vou falar para vocês. Ah, eu faço caderno de erros. É diferente, tá?
Esse daí é um caderno que eu tenho ensinado muito o pessoal da mentoria lá do método, é, principalmente para os meus alunos que estavam ali sempre dois, três pontos, dois, três pontos, dois, três pontos do corte, tá? É até engraçado, tem aluno meu aqui que estuda para magistratura, passa no MP e na magistratura tá por dois pontos. E vice-versa. Aluno que estuda para magistratura, né, passa no MP, enfim, ou estuda para MP, passa na magistratura, às vezes até com folga de dois pontos, e no MP, que estuda mesmo, não está chegando lá. E aí o caderno de decorebas dá uma certa ajuda, tá? O que é o caderno de decorebas? O caderno de decorebas é o seguinte: você está identificando os artigos que estão caindo mais em prova. Você está treinando simulados, questões diariamente, identificando os padrões de erro que você tem. E aí você percebeu, pô, licitações, eu estou errando. Rafael, estou errando muita letra fria de ECA. Está caindo muito a parte de procedimentos do ECA, conselho tutelar. Rafael, em constitucional, é impressionante, cara. Eu estou errando ainda estado de defesa de sítio. Eu sempre faço confusão. Por quê? São muitos detalhes, né? São muitos detalhes. Você vai ter exceções, prazos. Às vezes você vai confundir. Qual é o prazo do stay period na lei de falências? 90 dias, 180 dias, 60 dias? Rafael, esqueci. Qual é a redução da pena no NPP? Um terço a dois terços? Né? Aí, Rafael, metade a dois terços? Um terço a metade? A banca começa a fazer confusão, né, com a sua cabeça, e muitas vezes você leu os artigos, mas você não lembra dos detalhes. Então, o caderno de decorebas, ele, na verdade, ele é um arquivo que você constrói no Word, né? Depois você pode imprimir, se você quiser, enfim, transformar em PDF e tal. Onde você vai pegar esses artigos que você percebeu que estão caindo em prova, que são decorebas, né? O que é decoreba? É artigo com prazo, né? Prazo, requisitos, frações, números. Então, um ANPP é decoreba, tá? É um, um- uma parte de progressão de regime, artigo de progressão é decoreba, progressão de regime, transação, sursi da pena, são artigos mais decorebas, né? É, alguns artigos da lei de falências, de licitações, ECA, é decoreba, prazo para recurso, é decoreba. Então, você pega, né, esses artigos, você vai copiar o artigo, você não vai copiar enunciado, que nem o caderno de erros, né? Você vai pegar o artigo puro e simples e colocar lá nesse caderno de decorebas. Por quê? A ideia é você ter um arquivo, depois de 20, 30 páginas no Word, que você lê na véspera de prova, né? Você lê na véspera de prova. Então, no sábado, antes da sua prova, você vai pegar aqueles artigos que você sempre erra no detalhe e vai revisar. Por quê? A chance de você acertar no domingo é maior. Você acabou de ver aquilo, né? Rafael, e se eu errar? Paciência, vamos para a próxima prova e você revisa na véspera de novo, né? Enquanto isso, você vai lendo três, quatro vezes e na véspera revisa de novo, tá? Então, mas vários alunos meus que fizeram esse caderno, eles falaram, Rafael, poxa, eu peguei o caderno para ler no sábado, ou até no domingo de manhã, ali no café da manhã, tirei uma horinha de domingo para folhear essas 20, 30 páginas. Cara, cheguei na prova, já tinha três questões ali que, ó, respondi rapidamente, porque eu já lembrava que eu tinha acabado de ler aquele número, aquela fração, aquela decoreba. Então, ó, respondi rapidamente. Isso permite você economizar energia, porque você responde já de plano. Tempo, em vez de você ficar pensando 4, 5 minutos, você já responde de cara ali, ó. Isso te dá confiança durante a prova, tá? Então, olha aí, só coisa boa. O caderno de decoreba, né, ele permite, é uma ferramenta que permite você revisar ali rapidamente. Existem outras ferramentas, existem outras estratégias de prova, né, mas essas são as principais e as mais importantes. Vocês fazem isso de revisar os artigos mais importantes perto da prova? Tá, pessoal? Isso é muito importante aí. Coloquem, né, no chat as dúvidas de vocês aí, as preocupações, né, dificuldades para a gente ir conversando, tá? Então, é, a gente precisa, né, fazer simulados em casa. Nós precisamos fazer uma lista objetiva de erros para identificar os principais erros, né? Tudo isso eu ensino na mentoria do Método Bravo.
tá? Na mentoria do Método Bravo, que eu faço lá reunião individualizada, converso com o aluno, né? A gente fica uma hora e meia conversando. Eu investigo a vida toda, a gente monta uma estratégia de estudos e para levar você para as segundas fases, até para a prova oral, né? Enfim, a gente esclarece tudo, né? É o que eu falo para o aluno, é como se fosse a consulta médica, né? A gente vê que a rotina está doente, então a gente vai aplicar aquele medicamento para a rotina, vamos organizar, né, o diagnóstico da sua rotina para você seguir dali em diante e a tua rotina levar à aprovação, né? Muito comum, eu vejo isso, a galera não tem uma lista objetiva de erros, não faz diagnóstico do que está errando, não direciona a revisão por consequência, né? Você não treina simulados, você não pega aqueles artigos mais complicados que você já errou até 3 vezes e continua errando, né? E também a estratégia de prova, né? Às vezes você vai perceber que na FGV, uma prova MP-FGV, você consegue pular o enunciado. Algumas questões, Rafael, eu consigo pular o enunciado direto para o comando da questão. Isso é malícia de prova, é estratégia de prova, né? É você identificar, você está errando questão pelo cansaço, pela distração, você se distrai muito quando vê, você está 15 minutos para entregar a prova, você tem 5 questões. Você vai ter que chutar D de Deus para entregar, né? E isso aí às vezes custa a aprovação. Beleza? Outro ponto, Rafael, eu sabia a questão, mas eu achei que a letra A estava muito seca. Eu botei a letra B e errei. Quem aí, né, às vezes duvida da resposta, acaba resenhando demais com a questão. E aí, quando você resenha demais com a questão, cara, dá problema, né? Você começa a duvidar da tua resposta, isso faz você errar aquela questão que você sabia. Alguém já passou por isso? Alguém aí já passou por isso? Manda notícias aí, né, que é muito comum também. Eu converso com muitos alunos e eu falo para eles, cara, se você resenhar com a questão e duvidar do teu taco, né, duvidar do trabalho que está sendo feito, construído por você, era a letra A. Pô, marca a letra A, cara. Geralmente, a primeira resposta que vem na sua cabeça, tá? Geralmente, é a resposta correta. Você leu a questão toda, analisou todas as assertivas, ficou entre duas. Qual foi a primeira que teu cérebro falou, ó, pô, essa aqui é melhor? Geralmente é ela, né? A outra é porque botaram um exceto ali, alguma coisa, algum detalhe para gerar dúvida em você, e aí você ficou pensando demais, acabou marcando ela. Isso custa pontos. Já tive alunos reprovados nas carreiras jurídicas por conta de 1 ponto, 2 pontos, e tinha feito exatamente isso. Pegou 2, 3 questões que sabia e mudou, né? Inclusive mudou na hora de passar o cartão resposta. Passando o cartão resposta, ele, pô, não vou marcar D de dado não, vou marcar a letra A. E aí marcou a letra A, um abraço, cara. Tava certinho a letra D, certinho. E aí reprovou, não chegou na segunda fase. Né? A Carol fala, eu faço isso sempre. Carol, então, fazer prova antiga em casa, simulado, coloca na tua cabeça, vou responder a minha melhor resposta, minha primeira resposta, treina no simulado em casa, para ver se esse treino com o simulado em casa vai fazer você aumentar pontos. Às vezes faz. Às vezes você vai perceber que você marcando de primeira, você aumentou 3, 4 acertos, que era o que você precisava, por exemplo. Tá? A Maria também, né? A Priscila, que ódio que dá. É isso aí, Priscila. Eu sei que é frustrante, né? Porque é um vacilo, é um deslize que você dá. E, cara, tudo que você investiu, passagem, hotel, né? Deslocamento, alimentação, você chega lá e fala: caraca, perdi tudo por causa de 2 pontos, cara. E era questão que eu sabia, assim. E aí dá aquela raiva, aquela frustração, né? Aquela vontade de desistir e tal. Mas, pessoal, passa no concurso quem aprende com esses erros e segue em frente, tá? Rafael, você acha importante mapear as questões? A Maria colocou aqui. Você acha importante mapear as questões da carreira, marcar no VAR de meia com os artigos? Exemplo, os últimos 10 anos de direito civil nas provas da magistratura. Maria, eu não digo os últimos 10 anos, né? Mas eu diria pelo menos ali da pandemia para cá, eu acho interessante sim, você pegar, né, direito civil, o que tem caído, né, na parte de contratos, na parte de obrigações. E aí você vê os principais artigos, né? Lá na plataforma de questões. E vai marcando
vai marcando no teu vade-mecum. É uma coisa que eu ensino na mentoria, inclusive. Na mentoria, pessoal, eu falo lá sobre estratégia para marcação do teu vade-mecum. Como é que você vai marcar o teu vade-mecum? Eu vou marcar com que cor? Quais cores eu vou utilizar? Como que eu marco? Eu marco as palavras-chave do artigo? Não. Né? Então, isso eu falo muito lá no Método Bravo lá e eu bato muito na reunião individualizada, porque todos os meus alunos eu tenho reunião individualizada, eu converso com o aluno, e aí quando eu vejo que tem um aluno que está deslizando na parte da letra da lei, eu já puxo essa estratégia para ele, que eu acho que é bem útil, né? Inclusive é uma estratégia de um aluno meu, João, que ele está chegando em todas as segundas fases de MP, tá? Foi para a segunda fase do Paraná, foi para a segunda fase da Bahia, segunda fase do Espírito Santo, tá? Ele usa uma estratégia que eu ensino também no Vadimeco, na marcação da lei, né? E ele passa assim 4, 5 pontos acima do corte, é muito legal, assim, ver ele viajar e passar e ir para as segundas fases é muito gratificante, tá bom? Beleza, mas sim, eu acho interessante sim você dar uma mapeada nas questões, até porque isso vai te passar quais artigos são mais cobrados, etc. Mas eu acho que dos 10 anos eu já não colocaria, porque tem questões que eram cobradas mais antigas, mas que hoje não está na bola da vez, tá? Então, pelo menos ali, talvez 3, 4 anos já vai ser suficiente para você ter uma visão mais abrangente do que está caindo, do que está sendo cobrado e do que você está errando. E isso já te permite corrigir, fazer ajustes e você chegar na segunda fase. A pior coisa, né, pessoal, assim, eu acho que o que é mais frustrante nas carreiras jurídicas é quando você montou uma base, você se esforçou e você não vê resultado. Você fica naquele patamar de estagnação. E você vê um cara que estudou só 2 anos, você estuda 4. Pô, o cara está estudando há 2 anos, já chegou em 2 segundas fases. Eu estou há 4, 5 anos estudando, não cheguei em nenhuma. Isso também é frustrante. Não que você fica, né, tipo, triste, assim, não é uma questão de inveja, né? Você querer que o cara não chegue. Não, você fica feliz, pô, que legal que ele chegou. Mas eu queria chegar também. O que que eu tô fazendo de errado? Né? Então, é muito comum isso acontecer, tá? A gente começa a pensar, pô, será que concurso é para mim? Porque eu não tô passando, né? Eu tô naquele patamar de estagnação. Eu já conversei com alunos, né, com concurseiros, né, que depois viraram meus alunos, que eles fizeram, sei lá, 10 provas sem passar. 10 provas batendo na trave e não ia. Não ia. E aí, com pequenos ajustes, né? É o que eu falo para você, às vezes, você precisa de uma visão externa, né? Você está muito ali, imerso ali, vendo o teu mundo dos estudos. Às vezes precisa de alguém chegar de longe e falar, cara, tá errado isso aqui, Lucas. Michael, pô, tá faltando isso aqui. Priscila, ó, por que que você está fazendo assim se tem um jeito melhor? Pensa, faz assim. Pô, não pensei nisso, Rafael. Então, faz assim. Wilson, Hugo, né, Carol. Então, ter alguém ali fora, né, com experiência para olhar e falar, cara, não tá muito bom isso aí não, né? Por isso que as pessoas contratam médico, né? Para o médico chegar, fazer um diagnóstico seu e falar, olha, você está fazendo isso, mas não tá dando, não tá muito bom. Vai ter que fazer tal coisa, vai ter que se cuidar mais, vai ter que tomar tal medicamento, né? A mesma forma personal na academia, né? Você está fazendo o quê? Está fazendo esse treinamento aí, mas não tá bom se você quer emagrecer ou se você quer tal objetivo. Daí o personal vai chegar e vai te ajudar. Então, mesma coisa é lá no Método Bravo, né? O Mihael colocou aqui, isso é horrível mesmo. Meu antigo chefe, que é procurador do Estado, já está indo para a segunda fase do TJ Pará e o cara é 16 anos mais velho que eu e se formou apenas 2 anos antes. Aí, ó. Então, o que acontece? Ó, tirou o Enan em julho do ano passado. Então você vê, né, Mihael, as pessoas conseguindo resultados, às vezes mais rápido do que você, e você pensa, pô, estudei tanto, cara, me esforcei tanto. Pô, como é que eu tô aqui 5 anos estudando, 6 anos estudando, não consegui. E aí, às vezes, chega um cara, né, mais novo ali, uma menina e tal. Pô, se formou ano passado, ela com 1 ano e meio de estudo, chegou na segunda fase, né? E é por isso que eu falo para vocês que concurso público não é fila, né? Não é fila concurso público, tá? Por que não é fila? Porque se fosse fila, vocês vão concordar comigo. O cara que estuda 10 anos, ele ia estar chegando nas segundas fases. Mas a gente conhece pessoas, se vocês conversarem, tem pessoas que estudam há 10, 8 anos e não estão chegando ainda. E caras que estudaram há 2 anos estão chegando, né, segunda fase, prova oral.
né? Então não é fila. Se fosse fila, então tem muita gente pulando fila aí e passando na frente dos outros, né? Então, na verdade, o concurso não é uma fila, né? É uma situação de você estudar com estratégia, com orientação, com metodologia, né? Então, o camarada, né? Por exemplo, eu tô cheio de aluno aqui, 27, 28 anos sendo aprovado. 27, 28 anos sendo aprovado, 30 sendo aprovado para juiz, para MP, né? Assim como eu tenho alunos mais velhos, 46 anos, 45, 37, 38, entendeu? Mas o que levou um cara a passar com 27 e a aluna passar com 37, depois de 10, 12 anos estudando? Forma, então não é um esforço, é a forma que você estuda, é a sua estratégia, né? Então o que eu falo com os alunos aqui no Método Bravo, e a maioria fala isso, Rafael, cara, com a única a reunião que eu fiz com você, aquela primeira reunião que eu fiz contigo, cara, já mudei completamente minha forma de estudar, não sei como é que eu estudava antes, né? Por que que eu não entrei no método antes, né? Eu fico até feliz de escutar isso. Ó, estudo há um bom tempo e não consigo avançar. Então, Michael, tem que, né, a gente tem que analisar como que você está fazendo, quais provas você fez, como você se saiu nessas provas, você corrigiu essas provas, você identificou seus erros? Provavelmente não. O que é normal, tá comum. A maioria faz isso, né? A maioria faz isso. Não faz um diagnóstico dos seus erros, tá? Então tem que ver isso, né, Michael? Para você acertar a tua rotina, melhorar ali a estratégia da tua rotina e você chegar nas segundas fases, né? E é plenamente possível. Eu vejo que tem muita gente boa, tem um bom horário de estudos, tem uma rotina regrada. Não é aquele concurseiro que diz que é concurseiro e não estuda, não. A galera tá estudando, tá ficando por 2, 3 pontos e às vezes assim falta um detalhe, sabe? Falta um detalhe para aquela pessoa chegar em 3, 4 segundas fases e daqui a pouco tá na prova oral, né? E alcançar a carreira que te dá propósito, alcançar uma estabilidade, uma boa remuneração e etc. Tá bom? Então, faz sentido o que eu falei para vocês aqui, tá? Ó, os meus alunos, né? é, Eles falam, né, para mim, Rafael, cara, com uma reunião do Método Bravo que eu fiz com você, ou com 4 reuniões lá no Black, pô, já minha cabeça já melhorou muito aqui. Eu já sei estudar de forma melhor. Eu já consegui sair do patamar de estagnação e chegar em segundas fases, né? Tem uma aluna minha que está em 3 segundas fases. Três. TRF6, TJ Rio, TJ Paraná, por exemplo. Né? Outros, né, estavam lá fazendo segunda fase do MP DFT, MP Bahia, MP Paraná, MP Santa Catarina, estão na segunda fase, cheio de segundas fases para fazer, né? Então, o que levou, né, eles a passar para a segunda fase é isso, é o caderno de decorebas, né? É você diagnosticar o que você está errando para a gente direcionar, né? Essa parte de simulados, como eu falei aqui para vocês, tá bom? E aí, obviamente, às vezes é difícil aplicar sozinho. Quem conseguia, ótimo, mas é difícil aplicar sozinho às vezes essas ferramentas. Por isso que eu coloco aqui para vocês também o método, tá? Para o pessoal que me perguntou do método, algumas pessoas mandaram lá, né, nas redes sociais. Eu vou passar para vocês aqui rapidamente o método, tá, pessoal? E aí, quem tiver mais dúvidas sobre o conteúdo dessa aula, coloca aí no chat que eu respondo daqui a pouquinho. Né, Rafael, ó, faço assim, faço assado. Rafael, minha maior preocupação é essa ou aquela. Anota aí no chat que eu vou explicar para vocês rapidinho, só para explicar o método Bravo, né? Por quê? Porque eu vejo que é uma oportunidade que eu tenho de ajudar alguns de vocês aqui, né? Quem ainda não fez o método, quem está perdido nos estudos e tal, cara, eu quero trabalhar com vocês, eu quero tentar ajudar a estudar diferente, a você chegar numa segunda fase, né? O que me dá mais alegria é ver aquele aluno que chegou na segunda fase, já viu o progresso, né? Já viu o progresso, já viu o avanço, né? O Maicon falou, cara, não consigo avançar. Então, eu quero isso, que você sinta aquele progresso nos estudos para você seguir nas segundas fases, daqui a pouco ir para oral e da oral você passar, né, e resolver a tua vida, né? Então, pessoal, só para explicar um pouco o método Bravo aqui. Eu tenho alguns projetos da mentoria, né? Então são 16 anos vivendo concursos,
né, desde 2009, que eu vivo os concursos das carreiras jurídicas. O que é viver o concurso das carreiras jurídicas? Eu acompanho editais, eu acompanho o aprovado e o reprovado, né? Quem foi aprovado, quem foi reprovado, por que foi reprovado, por que conseguiu aprovação antes do tempo, né? Então, editais, confusões que dão, anulações de prova, correções. Eu acompanho há 16 anos concursos, desde que eu era concurseiro, 13 anos como professor, né, aproximadamente desde 2013, tá? Então, já trabalhei com milhares de alunos, vários deles aprovados, outros que não foram aprovados, e tem motivo, né? E o que eu falo para os meus alunos é: eu hoje sou o professor que mais conversou com concurseiros, tá? Por quê? Porque nem todo mundo mantém mentoria, né? Muita gente desistiu da mentoria, né? Fazer reunião dá trabalho. E eu gosto da reunião. Eu converso com os meus alunos. Eu aprofundo a trajetória deles para entender as dificuldades de cada um e montar um cronograma individualizado, plausível. Se você tem 4, 5 horas, eu vou montar 4, 5 horas. Se você tem dificuldade às quartas-feiras, eu vou considerar isso, né? E na quarta-feira eu vou montar uma estratégia diferente de estudos para você. Rafael, eu sou péssimo na discursiva. Eu até cheguei na discursiva e não consigo chegar na prova oral. Eu vou sopesar isso no teu cronograma. Então, eu vejo vários aspectos, né, dos meus alunos sobre isso. E depois de 13 anos como professor, eu montei esses projetos, né, de mentoria, que é justamente uma possibilidade do aluno me acessar, seja para fazer uma reunião, seja para fazer um período de reuniões comigo. Tá? Então, você tem o método Bravo 6 meses, que é de entrada, onde você tem uma reunião comigo. Eu faço 1 hora e meia, 1 hora e meia de reunião com você. Dependendo, eu até passo também, tá? Tem uma aluna minha que eu fiz 1 hora e 45, porque ela tinha muita dúvida, muita preocupação e a gente conversou, né? Meu maior objetivo na reunião é esclarecer tuas dúvidas, né? É te orientar, é você sair dali e falar: caramba, mudei minha visão sobre o estudo, né? Vou fazer diferente. Além disso, né, na reunião, eu monto um cronograma personalizado para você. Então vai estar lá: olá, Maicon, tudo bem? Aqui são dicas importantes, pontos fortes que você tem, pontos de aprimoramento. Maicon, vamos agora para o tempo que você tem disponível, a tua rotina e tal. Final de semana, se você estuda, vai estar lá final de semana, né? Além disso, no Método Bravo, eu faço reuniões coletivas. Então, Rafael, poxa, eu queria fazer um ajuste, eu queria conversar com você e tal. Reunião coletiva de 15 em 15 dias eu tô lá, né? E entram 10, 12 alunos para conversar comigo, a gente vai trocando ideia e é uma troca muito boa, muito efusiva. Nos 6 meses, né, você vai ter ali 12 reuniões comigo, além do meu contato no WhatsApp. Hoje mesmo eu estava falando com o pessoal da Defensoria do Maranhão, que fez prova, né? Estava conversando com o pessoal também que vai encarar a turma que está nervosa com o MP São Paulo, né? Que data que é o MP São Paulo? Eu falei com eles a data que eu acho que vai ser o MP São Paulo, né? MP Rio de Janeiro, já passei algumas dicas aí para a turma também. Então eu vou sempre mandando mensagem no WhatsApp, o aluno vai me procurando, né? É bem legal. Método Bravo, 12 meses, você tem uma reunião comigo, só que você vai ter, né, mais tempo ali, mais encontros quinzenais comigo, 24 encontros, você vai ter o WhatsApp durante 12 meses, você vai ter mais ajustes de cronograma que eu vou fazendo nessas reuniões, né? Você vai me procurando, a gente vai ajustando sem problema nenhum. Eu tenho também a mentoria do Black, né? A mentoria do Black, na verdade, você tem aproximadamente 4 reuniões individualizadas. Cada reunião de 1 hora e meia, eu faço um cronograma novo para você. Eu faço uma estratégia, eu revejo a estratégia, eu faço ajustes, coloco dicas novas com base no que você está enfrentando. Ah, Rafael, eu estou com dificuldade em segunda fase, vou te colocar dicas de segunda fase. Rafael, eu estou a poucos pontos do corte, vou te colocar uma dica que encaixa naquilo ali. Rafael, eu estou com dificuldade de fazer questões, vou colocar uma dica que traz um estudo científico sobre as questões. Então, eu tenho um arsenal de dicas, né? E vai de cada aluno que eu faço o diagnóstico, né? Eu sento com você e eu vejo qual é o teu momento, qual é a tua dificuldade do momento para trazer aquela dica para você, tá? Você, além do Black, além de você ter todas essas reuniões individualizadas comigo, cronogramas e tal, você ainda tem as reuniões coletivas, você tem o WhatsApp, tudo que tem, né, na mentoria do Método Bravo, tá? A mentoria do Platinum, você vai ter
11 reuniões, aproximadamente uma reunião a cada mês, 30 e poucos dias, 35 dias, tá? O que é ótimo, porque eu fico mais atento ainda, né, à sua demanda, tá? É, eu consigo acompanhar mais de perto, né? O aluno, é o que eu falo para o meu aluno, né? Você pode fazer academia sozinho ou pode fazer academia com personal. Com personal, geralmente você ganha mais retorno, né? Você vê mais avanço, mais evolução. Então você vai ter ali reunião praticamente mês a mês comigo, ajustes contínuos, eu faço, né, vários cronogramas ali, praticamente um cronograma por reunião, com os ajustes, dicas novas, orientação, né? E também você vai ter tudo que está incluído nas outras mentorias. Beleza, pessoal? Maravilha? Então, além disso, né, os recursos que você tem, eu tenho aulas estratégicas, né? Lá você tem o acesso à plataforma Nutror, com as minhas aulas sobre como estudar jurisprudência, como estudar a letra da lei, como estudar a legislação, né, a doutrina. Você tem metas de leitura, que é o meu projeto legislação, eu coloco metas de leitura da lei, metas de leitura da doutrina para quem se sente perdido, né, nas revisões ou está formando base ainda, materiais complementares, que são os meus cadernos de estudos, as minhas ferramentas, né, como o Meta Smart, para você estabelecer uma meta de aprovação, né, o projeto legislação é uma ferramenta, né, e, obviamente, esse acompanhamento, né, que eu tenho, né, no Método Bravo e que ele vai aprimorando, né, meu acompanhamento ele vai ficando melhor na mentoria do Black, do Platinum, porque eu consigo ter mais reuniões com você, eu consigo te acompanhar melhor também no WhatsApp. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, esse aí é o Método Bravo, é o meu projeto do coração, é o projeto que me faz ter contato com os alunos e ajudar muita gente, né? A minha maior alegria é ver a galera passando, né? Ver os alunos aí passando. Então você tem, por exemplo, alguns alunos que me mandam WhatsApp, né? Nem todo mundo se sente confortável de gravar vídeo aí para mim, mas o pessoal colocou, Rafael, ó, fiz 81 pontos, né? No TJ Paraná. Rafael, ó, pô, eu tenho segunda fase do TRF6, eu tenho a segunda fase do TJ Paraná, né? E vou fazer essas primeiras fases. Então, o pessoal animado, né? O pessoal animado porque está chegando na segunda fase, né? E também, né, a turma aí que está no MP, né, de Santa Catarina, está no MP, né, vai fazer o MP Rio, vai chegar de novo, né? Tem alunos que vão aí, com certeza, pela segunda vez para a discursiva do MP do Rio de Janeiro em diante, tá bom? Então, aqui são alguns alunos, né, aprovados aí chegando nos 80 pontos. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Como é que estamos aí? Tá? Pessoal, eu estou colocando aqui o link para vocês, né? O link é, do WhatsApp, tá? Para quem quiser entrar em contato, saber, né, mais sobre a mentoria do Método Bravo, aí tá o link para vocês, né? Que é esse W link aí, né? WA link, beleza? Eu vou colocar aqui, vou copiar também ele no, vou copiar esse link aqui no chat, tá? Quem quiser, clica no link do chat que eu coloquei aí, que vocês vão conseguir já acessar, né? A mentoria lá, a equipe vai entrar em contato com vocês e explicar, né? O método Bravo, e tal, sem problema nenhum. No Platinum hoje vai abrir uma vaga, salvo engano, tá? No Black eu tenho vagas e no método Bravo também. Beleza? Maravilha, pessoal. Então, no Black eu acho que são duas vagas, três vagas. No Platinum deve abrir uma agora, nesse final de mês, início do próximo aqui, do mês de maio, tá? Então, só para a gente relembrar, rememorar o conteúdo, tá? Não é quantidade de estudo, não é falta de esforço, é estratégia nos seus estudos. É aprimorar, né, os teus estudos, é você fazer pequenos ajustes, tá bom? 80 pontos é previsível. As bancas repetem certos padrões. A gente consegue acertar mais questões, prever mais questões que vão cair na prova, sanar suas lacunas, sanar aqueles artigos decorebas para você não errar mais e isso te levar à segunda fase, tá? É o que eu digo para os meus alunos. Você não está longe. Se você está ali 2, 3, 5 pontos do corte, você não está longe. Falta alinhamento. Falta, né, mais um equilíbrio ali, um pequeno ajuste para você
muitas vezes dá um salto qualitativo na sua nota e você chegar não só em uma segunda fase, chegar em duas, três, quatro segundas fases, né? A ideia é essa. A cada três provas que eu faço, Rafael, eu chego ali em duas segundas fases, tá ótimo, né? Imagina, né? Tá bom demais. Então, essa, pelo menos, é a nossa ideia. Se não chegar em todas, mas pelo menos chegar com frequência nas segundas fases. Beleza? Priscila mandou aqui. Obrigado, Rafael, pela disponibilidade e pelos esclarecimentos. Legal, Priscila. Eu que fico feliz aqui de recebê-la. Muito bom aí. Que bom que você veio, né, para nossa aula. Turma, para quem ainda não me segue, né, para quem não segue lá o meu canal, siga o canal, divulgue o canal para os amigos, ajude esse professor a ajudar mais os concurseiros, né? Tem muita gente que estuda errado e que falta um detalhe, né? Um ponto que pode mudar a vida do concurseiro e ele alcançar a prova. Estava conversando com uma aluna aqui minha hoje e ela passou para oficial de justiça do TJ Rio. E ela está nas segundas fases da magistratura. E há um ano e meio, mais ou menos, um ano e meio, um ano e. Eu tô. Eu acho que são 20 meses que ela está aqui comigo. Ela estava começando a estudar 20 meses atrás, com medo de não ser aprovada. Rafael, será que concurso é para mim? Será que vale a pena eu estudar? Vou gastar maior tempo da minha vida. E se eu não conseguir nada? Eu falei para ela que o estudo é investimento, o estudo é emancipador, o estudo abre portas. Eu falei para ela hoje, você não tem estabilidade, você pode ser mandado embora a qualquer momento. Se você estudar, eu tenho certeza que portas vão se abrir. E aí ela está hoje aprovada em oficial de justiça do TJ Rio. Olha que legal. Né? Remuneração ali, acho que é acima de 15, deve estar na faixa de 18 a 20 mil oficial de justiça. E ela está bem classificada, deve ser chamado, se Deus quiser, em breve, né? Já abriu uma porta, fora as segundas fases que ela está alcançando, né? Então, eu consegui alcançar mais pessoas, me ajuda a impactar positivamente na vida de outros alunos, né? Então, se vocês puderem compartilhar o meu YouTube, o meu Instagram, mandar para os seus amigos, me seguir, comentar, curtir vídeo, marcar com sininho, que seja, qualquer interação lá de vocês é muito importante para que a minha mensagem alcance mais pessoas, tá bom? É isso que me faz feliz, né? Beleza, pessoal? Então, vou parar aqui o compartilhamento de tela. Eu acho que ninguém tem mais dúvidas, né? Alguém tem dúvida aí? Acho que não. A gente encerra então a nossa sala do aprovado. Em breve, né? Em breve, eu devo marcar um outro webinário, uma outra sala do aprovado. Acho que talvez semana que vem eu vou ver direitinho a minha agenda. E aí, fiquem lá no grupo, né, de WhatsApp VIP, né? Fiquem lá acompanhando as minhas redes sociais, né? Que eu vou colocar quando eu marcar o nosso próximo webinário aí com conteúdo, com dicas de valor, com reflexões que possam te levar à aprovação. Beleza, pessoal? Então, esse foi o plano 80 pontos para o Ministério Público. Foram as dicas, né, que eu queria passar para vocês, as ferramentas. E também fica aí o meu convite, né, para entrarem no Método Bravo. Quem não é meu aluno, entra no método. Eu quero poder trabalhar com vocês e também impactar na rotina de vocês, ajudar a acelerar resultados, acelerar a aprovação. Beleza? Maravilha. Então, Guedes, muito obrigado. Mihael, Harrison, Leonardo Rocha, Lucas, Thalita, Priscila, Carol, Maicon, Van, Leonardo. Pessoal, muito obrigado aí vocês que ficaram até o final. Outros que não puderam ficar, né, também, mas que participaram, né? Maria, Carol, tal. Pessoal, muito obrigado. Tiago, né? Todo mundo que pôde participar. Obrigado pelo carinho, pelo prestígio de vocês poderem me assistir aqui. Eu me sinto privilegiado de tê-los aqui comigo, tá bom? Como professor, é sempre bom você dar uma aula com vários alunos, né? Aula cheia, cheia de interação. Isso é o que dá alegria no coração do professor. Pessoal, grande abraço, até a próxima. Valeu!